Boa tarde, Simone dos Anjos, candidata a prefeita em Osasco pelo PSOL. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Hoje nós vamos abordar 5 vertentes do seu programa de governo: saúde, educação, habitação, mobilidade urbana e segurança pública. No final, a gente abre para a senhora colocar qualquer coisa que não tenha sido abordada dentro dessas 5 vertentes, tá bom? Vamos começar por saúde? Muito obrigada, Simone, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando sobre a minha cidade e eu acho excelente a gente começar pela saúde, que eu acho que é um dos pontos principais que a população tem interesse de saber as propostas dos candidatos e candidatas à prefeitura. Então, quais são as suas propostas para a área da saúde, Simone? Então, a primeira questão que a gente tem que pensar na área da saúde é que nós temos um número grande de instalações, né? Nós temos cerca de 52 instalações de saúde em Osasco, entre CAP, SAMU, UBS, hospitais, mas nós temos um número muito pequeno de profissionais. Então, a primeira questão, no primeiro momento do nosso governo, nós vamos, de fato, abrir concurso público para profissionais da saúde e para profissionais administrativos de modo geral, para que, de fato, as recepções, para que os trâmites de pedido de exame, para que o atendimento à população seja feito. Ou seja, vai ser priorizar a redução da fila de espera por especialidades, é isso? Não só por especialidades, como também a fila de espera no atendimento, porque às vezes você chega numa UBS, por exemplo, a UBS do Veloso, a Vasco Leão, só tem um recepcionista num dia que é dia de atendimento de pediatria, que tem cerca de 50 a 60 mães esperando para passar. Né? Então, ou seja, a gente tem que pensar o profissional da saúde no escopo mais amplo. No médico, no especialista, na enfermeira, no técnico de enfermagem, mas também em todos os funcionários do suporte, na farmácia, por exemplo. Tem farmácia de UBS que tem um funcionário administrativo. E a gente sabe que somos seres humanos, a gente tem que tirar férias, a gente tem que almoçar, a gente às vezes tem um imprevisto de saúde, a gente se ausenta do trabalho, essa farmácia é fechada por falta de pessoal. Então, a pessoa que está indo lá com uma receita do pronto-socorro de um antibiótico, pega uma farmácia fechada e não consegue ali pegar seu medicamento. Então, a gente tem que pensar no escopo de profissionais da saúde, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para o nosso programa de governo na saúde é a questão das terceirizações. Nós, o PSOL, nós somos veementemente contra entregar as UBSs na mão de OSs. Agora, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve um rompimento de um contrato com uma organização social que cuidava das UBSs e a demissão de 200 profissionais de atendimento secundário e terciário da rede. O que isso significa? Questões de saúde que podiam ser resolvidas nas UBSs com profissionais secundários e terciários passou a ser encaminhado para o quê? Para o primário, que é o pronto-socorro. Bem no momento de uma pandemia, o que isso acontece? Acontece que a pandemia, os pronto-socorros, né, ou pronto-atendimento primário, que a gente chama, estava tendo que dar conta do número excessivo de pessoas contaminadas, o que é comum, mas a gente teve a demissão dos funcionários da saúde secundária e terciária, que poderiam cuidar de casos mais simples, que não necessariamente tinham a ver com a pandemia, que não eram doenças graves. Então, a gente é contra esse tipo de contrato, porque se você tem funcionários contratados pela prefeitura, servidores públicos, esse tipo de demissão em massa não acontece. Esse é o terceiro ponto. Só uma interrupção. Claro. A senhora colocou a não terceirização das UBSs e do Hospital Antônio Gigno. Então, essa é uma outra questão também, porque a gente é contra toda e qualquer terceirização. A questão das UBSs, a gente vê como houve esse rompimento de contrato também, que a gente está pensando aí em 2021, a gente vê que a contratação imediata é possível. No caso do Hospital Antônio Gílio, a gente tem que rever os contratos de terceirização, porque a prefeitura ela tem que honrar os seus contratos. Mas a gente desconfia, inclusive isso está na nossa parte do programa de governo, da questão do orçamento da cidade, das contas públicas, que é rever todo o serviço de contrato de concessão pública da cidade de Osasco. Seja ele hospitalar, seja ele na educação, seja ele no transporte. Aqui no caso como é saúde, rever o contrato de terceirização do Hospital Antônio Gílio é ver se a empresa que está responsável por essa terceirização na vigência do contrato, ela está cumprindo com todas as cláusulas. Se ela de fato está fazendo um trabalho que seja satisfatório para a população, o que a gente tem várias denúncias que não está sendo feito, e aí a gente, com a revisão desse contrato, a gente pode ou cobrar, enquanto o contrato estiver vigente, que essa empresa responda de acordo com o contrato feito. Agora, se
A quebra de contrato, e isso é uma coisa muito difícil da gente acessar enquanto sociedade civil, porque infelizmente a Prefeitura de Osasco não tem muita transparência em relação às terceirizações. Mas se a quebra de contrato que essa empresa estiver fazendo na terceirização for suficiente para romper o contrato, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um aviso para a empresa que a gente vai romper o contrato em 30 dias e pode fazer em 30 dias um concurso emergencial para a Prefeitura tomar conta do Hospital Antônio Gílio. De qualquer maneira, a ideia é descontinuar a terceirização, mas a questão do Hospital Antônio Gílio, a gente tem que rever os contratos, porque a Prefeitura tem contrato com essas empresas, e como que a gente pode, de fato, cobrar essas empresas que respondam de acordo com o que elas prometeram, ou que esse contrato seja rompido, uma vez que elas não estão cumprindo as cláusulas. Simone, ainda não foi iniciado o Hospital da Criança. Sim. A senhora pretende concluir uma obra dessa ou não? Então, a gente tem que fazer o balanço do custo público da obra. A gente, em primeiro lugar, eu acho que toda obra que é iniciada já foi investido um dinheiro público. Não dá para descontinuar uma obra só porque não foi a minha gestão que prometeu. Eu acho que a gente tem que avaliar o custo público, as instalações e tomar cuidado também se essa obra não está sendo feita de uma maneira que possa ser embargada. Porque tem, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma outra cidade, que Francisco Morato, acho que é que eu posso falar, que construiu um novo paço municipal e a obra foi embargada e ficou ali quase 8 anos embargada e foi dinheiro da população que foi dispensado, foi para o ralo abaixo. Então, aqui no caso de Osasco, todas as obras que estiverem em andamento, a gente vai ter a valorização dos funcionários da SEDU, que são as pessoas de fato que podem avaliar, os engenheiros, os técnicos, se aquela obra está infringindo algum marco legal ambiental, se ela não vai ser embargada, o custo-benefício dela ser feito. Porque se isso tudo for respondido de maneira positiva, a gente continua. Não tem por que descontinuar a obra, porque foi uma outra gestão que fez. Eu acho que a gente tem que pensar no benefício da população, sempre. Embalando ainda em obra, o candidato Lindoso falou que pretende transformar a obra do Paço Municipal, os 21 andares ali no Bonfim, em um hospital para a cidade. O que a senhora faria com aquela obra? Então, a gente tem que pensar primeiro na acessibilidade do hospital, de como que o tráfego de ambulâncias vai ou não impactar naquele bairro. Esse é um estudo que eu não sei se o outro candidato Lindoso fez, mas que nós faríamos. Como essa não é uma proposta nossa, eu não tenho como te dar essa resposta. Mas, uma vez, a gente... Não em relação a essa proposta, mas em relação à obra sim. do Paço nova prefeitura. Sim, claro. Então, o que eu estou te falando é assim, a gente tem que fazer o impacto social daquela obra no bairro. Então, uma das propostas do nosso governo a gente não tem propostas que mexam no bairro imediatas. As nossas propostas todas são de rever contratos, rever tributos e rever a situação dos serviços públicos. Porque eu acho que, em primeiro lugar, quem tem que ser consultado, o que vai ser ou não com essa obra, é a população. E no nosso governo, nós temos ali a promessa da participação popular. Então, a pergunta não tem que ser ver o que o pessoal vai fazer com essa obra, o que a população acha que é adequado fazer com essa obra. Porque eu não vejo sentido fazer um paço municipal de 21 andares, isso eu falo que eu não vejo sentido, porque eu acho que o atual prédio da prefeitura, com os ajustes que devem ser feitos para que os trabalhadores estejam em boas condições de trabalho, eles podem ser feitos. Agora, a questão é, o que a população deseja que seja feita nessa obra? Nós temos no nosso plano os conselhos gestores dos bairros. E esses conselhos, os cidadãos poderão ir e dar, por exemplo, eles querem que se transforme numa universidade aberta, pública, ou querem que se transforme num novo centro de ensino técnico, com parceria com escolas técnicas de Osasco, ou querem, por exemplo, que vire um centro de jovens aprendizes, ou a gente pode transformar... A gente tem um equipamento de cultura interessante ali na nossa escola de artes no centro, mas não dá conta no espaço. De repente, transformar um desses 21 andares num centro de treinamento para os professores. Só que isso quem tem que falar é a população. Né? Como esse projeto megalomaníaco desse paço municipal não foi uma coisa consultada à população, a proposta do PSOL é justamente consultar a população para ver o que ela quer que seja feito com essa obra. E agora eu gostaria de saber de você, candidata, um pouco mais sobre o seu programa de governo, sobre a educação, tema educação. Muito obrigada pela pergunta. Recentemente nós vimos que a Osasco subiu no IDEB, ou seja, teve aí uma resposta positiva ao modo como a gente está
administrando a educação na cidade. Só que tem uma questão, né? Eu acho que uma coisa que não tem sido falada muito é o trabalho dos professores para que o IDEB suba. Então, eu acredito que não dá para uma cidade que tem 77 bilhões de PIB, receita de 2 bilhões, é a sexta economia do Brasil e a segunda economia de São Paulo, pagar tão pouco para os professores. E não só para os professores, como para todos os profissionais da educação. Porque a escola não funciona também só com os professores. Tem a secretária que vai cuidar dos trâmites burocráticos, tem a gestão escolar que vai cuidar dos trâmites ali, da vida administrativa e burocrática da escola. Você tem as pessoas que cuidam da zeladoria da escola, você tem as pessoas que cuidam da alimentação das crianças, você tem que ter uma técnica de enfermagem, você tem que ter uma assistente social, você tem que ter ali uma psicóloga nas escolas. Então, a gente pensa que o que a gente tem que fazer com a revisão dos tributos e com a revisão dos contratos, como eu já disse na pergunta anterior, é reequilibrar os investimentos. Então, uma coisa que a gente acredita na escola, primeiro, valorização dos serviços públicos. Segundo, tirar a terceirização dos serviços ligados à educação. Terceiro lugar, o PSOL ele tem o interesse do desenvolvimento comunitário, de investir em cooperativas de trabalho. Por que não transferir a produção de uniformes para as cooperativas de costura da cidade? Isso é uma proposta para a educação. Outra proposta para a educação é que os cargos de gestão não sejam por indicação. Então, nós, o PSOL, não queremos colocar indicados nos cargos de gestão e coordenação das escolas, no caso de ensino fundamental, e na direção das creches e das escolas de ensino infantil. Por quê? Nós acreditamos que nós temos que privilegiar o funcionário de carreira, que é aquele servidor que conhece a máquina pública, que conhece como funciona e que ele não vai ter que fazer campanha para o PSOL na próxima eleição para continuar enquanto diretor, porque ele tem o seu emprego assegurado por um concurso público. Essas todas são coisas que nós temos que mexer na estrutura da escola, né? Então, ou seja, ter uma assistência, ligação com a UBS para que tenha uma técnica de enfermagem responsável ali para emergências na escola, ter um psicólogo, assistente social, que é para, de fato, aproximar a Secretaria de Assistência Social com a escola. Então, essas duas secretarias de Educação e Assistência Social têm que caminhar juntas, inclusive saúde também, para acompanhar a saúde das crianças que acompanham as escolas. Então, a gente não vai, eu não trago aqui grandes promessas do que vou construir tantas escolas, eu trago promessas e compromissos, como está no nosso programa, de reorganizar uma estrutura que a gente já tem, valorizar os profissionais e isso a curto prazo, isso em 6 meses a gente consegue fazer. A longo prazo é diminuir efetivamente o número de crianças por sala de aula. Posso só... Claro, claro. Eu gostaria que a senhora também falasse sobre creches. Sim. Osasco tem um déficit muito grande em vagas para creches. Sim. Então a gente tem que pensar na cidade de modo que essas escolas comportem as crianças do seu bairro e que elas sejam proporcionais com o tamanho do bairro onde elas estão. Bairros muito grandes, como o Jardim Veloso, nós temos que ter mais unidades escolares, porque é um bairro muito grande. Mas existem bairros menores, como o Jardim Santa Fé, por exemplo, que está na Zona Norte, que não tem ainda ali uma escola de referência mais próxima daquela comunidade ali que está ali. Então, qual que é a proposta nesse sentido? A gente, a longo prazo, a gente reestrutura as contas da cidade, investe no trabalho de engenharia civil para empregar trabalhadores e trabalhadoras nas frentes de trabalho da cidade, para, com esse investimento em cooperativas de engenharia civil, construir novas escolas, construir novas creches, com o equilíbrio das contas, empregando a própria população da cidade, através de lançamento de um edital de cooperativas de trabalho, como os antigos mutirões de construção que tiveram na Zona Norte, que é um excelente modo de construir, porque você emprega a população e essa população está construindo uma coisa para ela própria. Osasco tem estrutura para fazer isso. Com esse tipo a longo prazo, então seria já uma coisa mais longa, de 2 anos, é construir mais unidades escolares, construir mais unidades de creche, né? Num primeiro momento, nesses 6 meses, a gente tem que rever, por exemplo, o saldo de vagas. A gente sabe que tem unidades que são sobrecarregadas, a gente tem unidades que não são sobrecarregadas. Emergencialmente, a gente pode providenciar transporte público para levar essas crianças que estão nas regiões mais sobrecarregadas para as regiões que são menos sobrecarregadas de vagas. Então, isso é emergencial. Não é o ideal, porque a criança tem que estudar próximo da casa dela, mas é emergencial. A longo prazo, então, a gente construiria com essas frentes de trabalhos mais unidades escolares. Garantiria um menor número de crianças por sala de aula. Eu, por exemplo,
Eu fiquei 4 meses na fila. Meu filho estudou na creche que fica ali no bairro do Jardim Veloso, que eu sou moradora do Jardim Veloso. Eu entrei com um pedido em outubro de 2013, o meu filho conseguiu a vaga em fevereiro de 2014. Isso para uma mãe que trabalha, eu, por exemplo, trabalho das 9 às 6. A creche funcionava das 7h30 às 4h30. Então, primeiro, eu demorei para conseguir uma vaga, e é que eu estou falando da minha experiência, né? Eu demorei para conseguir uma vaga. Segundo, num horário que não era compatível com o meu horário de trabalho. Terceiro, eu tive que colocar o meu filho na creche das 8 à 1, porque aí eu pagava uma perua escolar que saía nesse horário, pegava o meu filho e deixava na casa de uma pessoa para essa pessoa cuidar do meu filho. Então, além de eu não conseguir deixar meu filho no período integral na creche, eu tive que pagar uma perua escolar, tive que pagar uma pessoa para olhar o meu filho até às 7 horas da noite, porque era o período que eu chegava. Eu saio 6 horas do Butantã, onde que eu trabalho, e chegava às 7 horas em Osasco. Eu não conseguia buscar meu filho 4h30. Então, a senhora vai fazer um remanejamento nos horários das creches. Exatamente. Então, a questão da creche, eu acho que tem várias questões que devem ser pensadas. Primeiro aumentar o número de vagas, e isso é possível. De prazo imediato, não, eu não vou mentir para a população, mas é possível fazer esse saldo de vagas e proporcionar imediatamente aluguel de vans para levar essas crianças até a gente poder construir novas unidades de creche e repensar os horários. Nós temos um projeto muito bom em Osasco, que é a creche noturna, né, que é das 2 às 10, e que eu acho que deve ser mantida principalmente para as adolescentes que estudam e têm filhos. Elas precisam de creche noturna, porque a gente sabe que, infelizmente, a educação sexual na nossa cidade ainda é deficitária, nós temos um número alto de adolescentes que engravidam, então a gente precisa de creche noturna para garantir que essas meninas estudem. Mas a gente também precisa de uma creche que funcione das 7 da manhã às 7 da noite, porque uma mãe trabalhadora como eu, que trabalha 40 horas semanais, ela fica com os braços atados e ela precisa acabar complementando uma renda para pagar alguém para buscar o seu filho, que era o que eu fazia. Então a gente vai remanejar os horários, porque a creche tem que funcionar de acordo com o que é o ritmo de trabalho das pessoas. Hoje as pessoas trabalham das 2 às 10, então precisa de uma creche noturna. As meninas que engravidam e trabalham à noite, elas precisam de um lugar para deixar seus filhos. Elas não podem ter sua educação prejudicada porque não tem com quem fique com as crianças, né? Então esse é o nosso plano para as creches em Osasco. Antes da gente encerrar a educação, sim, claro. A maioria dos candidatos fala em ensino integral, investir em ensino integral. A senhora tem algum plano nesse sentido? Então, o ensino integral, ele é interessante do ponto de vista para as idades iniciais, como creche, educação infantil e também para a educação PEB 1, né, que é de 1ª a 4ª série. Eu acredito que ele, feito com qualidade, feito com cuidado, não sendo apenas um depósito de crianças, para as crianças ficarem o dia inteiro na escola. Então, vai ter que ter atividades extracurriculares, vai ter que profissionais do esporte, profissionais das mídias digitais, profissionais da cultura, para acolherem essas crianças. Só que, de imediato, para você ter ensino integral, você tem que ter espaço. Então, o ensino integral, ele pode ser implementado sim e com sucesso na nossa gestão, mas a gente não pode falar que vai fazer ensino integral no primeiro semestre do ano que vem, porque as escolas têm 2 períodos justamente para dar conta do número de crianças que precisam estudar. Então, por exemplo, você tem um Penacino, que é um colégio de Osasco, que atende um número enorme de crianças de alguns condomínios próximos e de algumas comunidades próximas ao colégio. Se eu colocar aquele colégio de ensino integral, eu tenho que dobrar a capacidade dele. Então, como que eu vou dobrar a capacidade de vagas da cidade de Osasco em um ano? Isso não é possível. Então, a gente tem que, primeiro, fazer um saldo da qualidade, do remanejamento de vagas, ver onde tem mais vaga, onde tem menos vaga de crianças. E esses dados não são transparentes no portal da transparência, então nós vamos ter que ter 6 meses duros, a gente vai ter que pôr a casa em ordem. Vai ter que olhar todos esses dados, ver onde tem disponibilidade de vaga, onde falta vaga. Para, então, fazer uma perspectiva de quantos prédios escolares têm que ser construídos, para, então, colocar o ensino integral. Porque também não adianta eu fazer uma escola modelo, Simone, de ensino integral, atender 200, 300 crianças e todas as outras crianças não terem acesso àquela educação de qualidade. Então, para, de fato, implementar a educação integral em Osasco, você tem um problema de estrutura física. E nós do PSOL, como eu já disse na questão das creches, como eu disse na questão de diminuir o número de crianças em sala de aula, porque pensa comigo também, o nível de estresse que essa criança vai estar exposta se eu faço uma escola integral com 50 crianças numa sala.
Qual vai ser a qualidade de ensino? Qual vai ser a qualidade de vida? Qual vai ser a qualidade sanitária agora que nós estamos em época de epidemia? Nós temos que trabalhar primeiro para diminuir o número de crianças em sala de aula, para depois ampliar o atendimento das crianças na escola das 7 às 4 da tarde. É um projeto ruim? Não é um projeto ruim, mas a gente tem que pensar na qualidade do projeto. Eu hoje, com o que eu conheço da cidade de Osasco, com o que eu estudei do orçamento, com o que eu estudei das estruturas de escola de Osasco, eu digo que esse é um projeto para 8 anos. E nós do PSOL, nós vamos enfrentar projetos que cedam a nossa gestão. Por que nós vamos enfrentar? Porque tem problemas que ninguém teve coragem de enfrentar, porque não são execuíveis em 4 anos. E a gente se compromete a fazer obras de infraestrutura, então reorganizar a casa para assim poder trazer propostas excelentes para a cidade. Não dá para propor sem poder executar. E hoje, para mim, essa proposta da educação integral em Osasco não é exequível. Simone, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a proposta para a mobilidade urbana. Essa é uma pergunta interessantíssima, importantíssima, muito obrigada. É interessante a gente pensar que nós temos, primeiro, eu vou começar pelo mais evidente que a população vê, trânsito. O centro de Osasco, ele não foi muito planejado. A gente sabe a nossa história, a gente começou com uma pequena vila, que foi se expandindo, virou uma olaria e foi virando uma cidade grande, que hoje tem 698 mil habitantes. Então, por que, eu pergunto, para a atual gestão, inclusive, todas as linhas de Osasco têm que passar pelo centro de Osasco? Por quê? Então, eu acho que, primeiro, nós temos que ter as linhas que vão para o centro, sim, e se conectam com outras áreas da cidade, mas nós temos também que encurtar os trajetos. Por exemplo, trajetos interbairros. Porque hoje, para sair da Zona Norte para ir para a Zona Sul, a gente só pode pegar ônibus intermunicipal. Não tem nenhum ônibus que pegue autonomista direto, que pegue a Maria Campos, que faça esse cruzamento na cidade sem passar pelo centro. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, aliviar os trajetos, fazer trajetos mais curtos. Com os trajetos mais curtos, as pessoas vão falar, mas o ônibus vai passar em menos lugares, eu vou ter que pegar mais ônibus. Sim, então mudar os trajetos dos ônibus vem junto com o bilhete único, que o bilhete único que está instalado na cidade hoje, infelizmente, ele é limitado. Eu não vou dizer, eu não posso aqui falar mal de um projeto que eu acho que foi acertado, que o bilhete único é importante, mas também tem uma ação muito grande da população em pressionar a prefeitura pelo bilhete único, mas ele é limitado, 1h30 é muito pouco, 2 conduções é muito pouco. Então, o que a gente faz para aliviar o centro da cidade, que é o grande nó do trânsito da cidade? A gente faz trajetos mais curtos, a gente interliga esses trajetos com bilhete único, que tem a integração de 4 horas, e a gente também, a gente vai investir em mobilidade urbana a pé e por meio de bicicleta. A gente sabe que hoje as calçadas de Osasco são horríveis, às vezes as pessoas podem ir a pé, demorando 15 minutos andando a pé na cidade, mas preferem pegar 5 minutos um ônibus porque a calçada é horrível, porque não tem padronização, porque o nosso plano diretor é muito ruim na questão de calçadas. Pensar também na bicicleta, que é uma alternativa, às vezes as pessoas não usam bicicleta, principalmente as pessoas que moram mais perto do centro, porque a condição de trafegar com bicicleta na cidade é muito ruim. Então isso a gente já alivia os ônibus. E por fim, que eu acho que é o mais importante, que até hoje nenhuma prefeitura teve coragem de enfrentar, que é rever os contratos das concessões públicas de ônibus. Os ônibus, eles são uma concessão pública. As atuais empresas de ônibus, elas não são donas dos ônibus, elas têm uma concessão pública. E a gente sabe que esses ônibus não estão servindo a população. Então, a gente tem que rever esses contratos, rever a tarifação, garantir o passe livre para desempregado, garantir o passe livre para estudante e para o idoso a partir de 60 anos, que ninguém teve coragem de enfrentar essa questão ainda. E, por fim, com toda essa reavaliação dos contratos, diminuir progressivamente a tarifa. Eu não posso prometer, Simone, que no primeiro dia do governo, eu já vou diminuir a tarifa de 4,50. Eu sei que 4,50 é um absurdo. O que eu prometo, me comprometo com a população, é que nos primeiros 6 meses do nosso governo, o primeiro movimento vai ser rever todos os contratos, sejam na saúde, como nós estamos falando, e também no transporte público, porque isso é uma concessão pública. Eu acho que a sociedade tem que saber que essa empresa que tem concessão pública, ela está recebendo para fazer um serviço público. Se o serviço público não está de qualidade, o contrato tem que ser revisto. Candidata, vamos falar um pouquinho de habitação agora? Com certeza, claro. Quais são as suas propostas para a habitação? Então, a gente tem que pensar que Osasco, ele cresceu de uma maneira muito desordenada.
o nosso plano diretor, infelizmente, ele não garante uma maior fiscalização da construção desenfreada de prédios na cidade. Prédios que muitas vezes, novos empreendimentos acabam não sendo vendidos, porque, enfim, a gente está num momento de crise, mas que estão lá ocupando espaço na cidade e, enfim, tendo todo um investimento da prefeitura nesses espaços que não são revertidos imediatamente para a população. Então, a gente acredita que nós precisamos, e aí vai ser um trabalho conjunto com a população, não tem como não ser trabalho conjunto com a população, garantir de imediato bolsa aluguel e a remoção de famílias de lugares de riscos como o Morro do Socó. O Morro do Socó, o problema dele é deslizamento, mas não tem nada que a gente possa fazer para evitar o deslizamento. É um problema de habitação. Aquelas pessoas não estão lá porque elas querem, elas estão lá porque elas não têm condições de estar em outros lugares. Então, nós precisamos sentar e conversar com essas famílias, propor uma bolsa aluguel justa, que a prefeitura possa arcar e que essas famílias consigam pagar um aluguel, né? Retirar essas famílias de lá e com frente de trabalho, como eu disse na questão das escolas, frente de trabalho comunitárias através de cooperativas, multirões, que já deu muito certo em Osasco. Eu tenho amigos que moram em prédios que foram construídos pela comunidade e com o subsídio da prefeitura para construir esses lugares, realocar essas pessoas em casas dignas. Só que para fazer isso, Simone, a gente tem que enfrentar a construção civil na cidade, que praticamente tomou conta. Empreendimentos de construções que não acabam sendo, como diz o Boulos, né, o nosso candidato a São Paulo, que não cumprem a função social da propriedade, que é de garantir que toda e todo morador de Osasco tenha moradia. Por exemplo, a gente tem um projeto que é o Casa Primeiro. Os moradores em situação de rua, não adianta você fazer várias políticas públicas de saúde e empregabilidade se essas pessoas não tiverem casa. Casa Primeiro significa o quê? Que nós temos hoje 100 idosos morando nas ruas de Osasco. Isso é um absurdo. Então, é dar casa para as pessoas que estão na rua, retirar essas pessoas da rua. E outra coisa importantíssima é colocar trabalho, investir nos comércios locais, nos bairros, para que essas pessoas continuem morando nos bairros, que muitas vezes elas vêm para o centro da cidade por falta de opção de emprego. Simone, né? deixa eu só apontar duas dúvidas na sua explanação. Claro. Osasco é uma cidade com poucos terrenos. Sim. Isso não seria um entrave para tentar desenvolver um projeto desse? E segundo, a gente estava falando aqui, a senhora estava falando de moradores de rua, né? Tem alguns que não querem ir para uma moradia digna, como nós definimos. Sim. Né? O que fazer nessas duas situações? Como driblar a falta de terreno e como conseguir convencer esse morador de rua que ele vai estar melhor acolhido? Tá. Então, eu vou começar pela questão do terreno. Eu acho que é uma questão de você fazer um estudo da cidade. Porque, por exemplo, nós temos áreas livres enormes, que se fossem urbanizadas com pequenos prédios não muito altos, a gente conseguiria, sim, oferecer moradia para todas aquelas pessoas que moram lá em um número ainda maior. Então, se eu estou entendendo bem, seria assim, vai tirar aquele morador, passa ele para um bolsa aluguel, constrói um prédio naquela mesma área que ele já convive, que ele já tem vínculos, e aí depois tira ele do bolsa aluguel e põe naquele imóvel. Sim. Construído na forma de mutirão. Exatamente. Isso. E, inclusive, quando esse morador estiver no Bolsa Aluguel, ele vai ter uma fonte de renda, porque ele vai trabalhar no mutirão e vai ser remunerado por isso. A prefeitura vai contratar ele, né? E aí vai fomentar o comércio local, porque aí, com mais trabalhadores naquela região, o mercado local, todos os comércios locais vão receber vai circular mais economia no bairro. Né? E isso, inclusive, vai ter impacto no trânsito, porque as pessoas não vão ter que ficar se deslocando tanto para trabalhar, não vão ter que se deslocar tanto para comprar as coisas, porque há um desenvolvimento comunitário. A gente chama isso de desenvolvimento comunitário. É quando a prefeitura faz uma ação no lugar, essa ação faz com que outras esferas sejam melhor aproveitadas. Né? Então, a ideia é essa. Em contexto urbano, que não há terras para serem loteadas, não há outra maneira de resolução. Só que também não pode fazer como está sendo feito na questão do aterro sanitário.
despejar aquelas pessoas, pagar um dinheiro para elas que não é suficiente para pagar o aluguel e sem conversa e sem acordo. Então, a questão da habitação é uma questão a longo prazo. Eu não posso dizer para a população que a gente vai resolver isso em um ano. Porque tem que conversar com a população tem que dar suas opiniões, a gente tem que fazer referendo. Conforme os referendos forem saídos, conselhos gestores, esses projetos saem. Né? Então, em contexto urbano, não dá mais para lotear terra, tem que olhar para a qualidade das casas que tem na cidade e remanejar as pessoas. Mas as pessoas estando de acordo. Essa é uma questão, não dá para impor. Por isso que muitas vezes é um vespeiro que ninguém põe a mão, porque ninguém tem coragem de sentar e conversar com a população numa assembleia pública. No nosso programa tem 2 propostas de congresso da cidade, nesses 4 anos, que seriam a cada 2 anos ter um congresso onde os representantes dos 52 bairros viriam para o congresso e debater as pautas da cidade, e os conselhos de bairro, que fariam também esse papel. Né? Agora, a segunda questão que você me colocou, os moradores de rua não quererem, né, as pessoas em situação de rua não quererem uma casa digna, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação, porque vamos pensar, hoje nós temos abrigos, muitas vezes, que separam as famílias, nós temos abrigos que não acolhem os animais, nós temos abrigos que não permitem que o carroceiro deixe a sua carroça dentro do abrigo, e aí se ele deixa para o lado de fora, o seu material é roubado. Quando essas pessoas chegam numa situação de acolhimento, elas não são tratadas da maneira adequada. Porque, assim, uma parcela da população de rua está ali porque não tem para onde ir, e uma parcela da população de rua está ali porque também está em sofrimento mental. Então, tem que ser um atendimento integral. A gente tem que pensar o ser humano, você, aí, osasquense que me ouve, a gente tem que pensar o ser humano em suas diversas dimensões. Então, física, que é ter comida, ter uma casa para morar, ter saúde, social, que é você ter uma boa condição de se relacionar com as pessoas, você ter um bairro arborizado, você ter cultura, né? E psicológica, que é você ter as suas questões psicológicas atendidas. Outro dia eu estive ali no centro, no ato de pessoas em situação de rua, com as assistentes sociais aqui da cidade de Osasco, que tem aquele projeto do ambulatório da pessoa em situação de rua, assistentes sociais valorosíssimas, funcionária de carreira, e elas falavam, essa menina aqui, né, eu não vou poder falar o nome das pessoas porque não tem autorização, ela mora na rua desde os 7 anos. Eu vou dizer que uma pessoa com 7 anos de idade quis morar na rua? Agora, esse processo de sofrimento, né, outro dia eu estava conversando com uma senhora, e ela falou assim, ai Simone, tem aquele moço ali assim no centro de Osasco, ele tá tão sujo, né? Vamos pegar ele e dar um banho? Aí eu falei para ela, você sabe se ele quer um banho? Aí ela falou, eu não sei, porque às vezes a sujeira é um modo dele se proteger dos maus tratos. Porque ele tá tão sujo que ninguém vai se aproximar, ele não vai ser maltratado. Entende? Então, assim, o que essa população precisa? O projeto Casa Primeiro, ele traz tudo isso integrado. É o atendimento sociopsicológico de saúde. Então, o ser humano em sua integralidade. E assim, eu discordo do que o Dória disse lá, que pobre não tem hábito alimentar, que pode dar farináceo para pobre. Não é porque a pessoa está em situação de rua que ela não tem que ser tratada em sua dignidade de ser humano. Entendeu? Eu tenho que perguntar para ela. Por exemplo, eu estava num evento também com os moradores em situação de rua no centro e tinha uma menina que estava com uma bandeira linda LGBT e eu queria tirar uma foto com ela. Aí eu perguntei, eu posso tirar uma foto com você? Ela falou assim, não, eu não me sinto à vontade. Eu falei, ótimo. Só que muitas vezes as pessoas pensam, porque é uma pessoa que está em situação de rua, que ela não tem dignidade, que ela não tem escolha, que ela não tem opção, né? A prefeitura, a gestão, não está aqui para julgar essas pessoas, se elas querem ou não entrar no serviço de acolhimento. A prefeitura está aqui para oferecer às pessoas um serviço de acolhimento. E é possível, né? As pessoas falam, e o dinheiro, e o dinheiro? 2 bilhões de receita por ano? É possível fazer isso sim. 77 bilhões de PIB, isso significa, gente, que é assim, dos 77 bilhões, 2 bilhões ficam na prefeitura, e 75 bilhões ficam com as pessoas ricas da cidade. Esses 75 bilhões, eles não podem ser diminuídos para aumentar, né? Ou seja, a receita da prefeitura, invertendo taxação, né? Taxando os mais ricos com mais impostos, os mais pobres com menos impostos, e investir na cidade? Onde estão esses 75 bilhões que essa cidade produz anualmente? Se a gente só tem na receita 2 bilhões. Né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Agora, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a proposta sobre segurança pública.
Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração a integração entre cidades e Estado. Segundo a Constituição, a segurança pública da cidade, ela é tarefa do Estado. Então, o que a gente, enquanto gestão do PSOL, a gente garante? Que a gente vai pressionar o Estado para oferecer segurança pública. Porque nós temos hoje uma gestão que pressiona o Estado para romper a quarentena, mas não pressiona o Estado para ter uma polícia bem equipada e uma polícia treinada para atender o trabalhador. Mas a gente tem que pensar que segurança pública não é só polícia. A gente sempre começa falando da polícia porque é o que todo mundo fala, segurança já relaciona com polícia. Mas segurança pública é via bem iluminada, é condições de tráfego nas calçadas, ou seja, as calçadas bem organizadas. É questão de oferecer cultura, saúde, educação, Então, ou seja, uma cidade segura é uma cidade melhor para se viver. Então, as pessoas sempre falam, mas Simone, o seu programa fala tanto das pessoas vulnerabilizadas, fala tanto das mulheres negras, fala tanto da periferia, você vai governar só para a periferia? Acontece que uma cidade em que todos os habitantes tenham condições dignas de viver é uma cidade mais segura para todo mundo. As pessoas falando assim, olha, vamos lá para Curitiba, vamos lá para Jundiaí, olha só, tem tão melhor aquela cidade, as condições de moradia da população naquela cidade são melhores, as condições de iluminação, as condições de educação, as condições de saúde, são melhores. Então, essa é uma outra questão, que a segurança pública, ela é interligada com todas as outras áreas temáticas da cidade. Eu só queria fazer uma perguntinha. Claro, claro. É muito comum, hoje em dia, as pessoas colocarem a sensação de segurança delas também nas guardas municipais, que aí é de competência da prefeitura, Então, eu queria saber quais são as suas propostas para uma guarda municipal que atenda a população dentro dos seus ensejos. Aí, depois, outra pergunta, eu queria que a senhora abordasse o uso de submetralhadoras na guarda municipal. Sim, então, primeiro a gente vai assim, vamos na sensação de segurança, que a guarda municipal hoje, ela traz isso, Então, ela está ocupando até um papel de polícia, em muitas vezes, em muitos casos, E depois o uso de submetralhadora. Sim. Então, vamos lá. Essa era a última parte da minha resposta. Desculpa, Imagina, candidata. Tudo bem. Inclusive, está no nosso programa, Então, a gente tem que pensar, primeiro, para resolver o problema da segurança pública, eu não posso olhar em caixinhas. O problema da segurança pública é polícia. Não. Segurança pública, eu tenho que olhar para toda a cidade, em todas as manifestações das inseguranças. E as inseguranças públicas, que é o inverso de segurança pública, está na moradia, está na falta de saúde, está na falta de educação. Polícia Militar é competência do Estado e nosso governo se predispõe a pressionar o Estado, porque a gente não vai dizer amém para o governador só para ter benefício político. E, por fim, a competência da prefeitura são as guardas civis municipais. A Guarda Civil, no seu estatuto, na lei que a autoriza, porque a gente sabe que a prefeitura é autorizada para ter uma Guarda Civil, porque a segurança não é competência da prefeitura. Nessa lei que autoriza a prefeitura a terem, é um modelo de guarda comunitária. O que é a guarda comunitária? A guarda comunitária tem que dar apoio para a zeladoria da cidade, ou seja, observar espaços públicos contra a depredação, contra o mau uso, resolver pequenos conflitos. Então, por exemplo, às vezes são dois vizinhos que estão brigando, às vezes são pequenos problemas de conflitos da cidade que acontecem, que não necessariamente a gente precisa chamar a polícia, Às vezes um conflito entre dois comerciantes por conta de uma questão de estacionar o carro na frente do comércio dele, estacionar o carro na frente do comércio do outro. Então, é para isso que a Guarda Civil Comunitária existe. Segundo, Guarda Civil Municipal, que a gente acredita que deve ser comunitária. Esse é o primeiro ponto. Para que serve a Guarda Comunitária? Outro lugar, fazer programas de segurança comunitária, como nesse bairro tem, como que fala assim, vizinhança solidária.
onde essa guarda vai até os bairros e orienta os moradores de medida segura, de como sair de casa, de como voltar para casa, como não sair com fone de ouvido, não sair com celular, para ter uma travessia mais segura. Inclusive, essa guarda comunitária, ela deve ser também acionada numa coisa que a gente não vê mais, é quando as crianças saíam das creches para usar os parques da cidade, para usar os equipamentos da cidade. As crianças ficam presas dentro das creches, das escolas. Só que a guarda comunitária serve para fazer escolta de excursão escolar, que é a guarda civil. Então, é para isso que a guarda civil serve. Quando a gente olha para o que a guarda civil é hoje, ela não está mais no seu papel. Então, a nossa proposta para a guarda civil é retomar o papel da guarda civil. Até porque, nas condições de trabalho da Guarda Civil, eles não têm o mesmo treinamento e a mesma disponibilidade de recursos que uma polícia militar para atuar com metralhadoras, como a gente teve agora uma emenda parlamentar de R$2 milhões para comprar 10 metralhadoras .40 e 400 pistolas. Então, a gente... 10 submetralhadoras e 400 pistolas. É isso, foi uma emenda parlamentar da LESP. O que acontece? Isso primeiro. O Estado, ele já tem que investir nesse tipo de segurança pela Polícia Militar. Então, quando vem esse tipo de emenda parlamentar para armar a nossa Guarda Civil, significa que está saindo dinheiro 2 vezes do Estado para a segurança, para esse tipo de segurança armada. Então, primeiro, isso é gastar 2 vezes o dinheiro do contribuinte para fazer o mesmo papel. Não tem por que uma emenda parlamentar... ou seja, o que é uma emenda parlamentar? Um dinheiro que é tirado através de um pedido de um deputado, tirado do orçamento do Estado e indo para a Prefeitura, sendo que esse dinheiro poderia vir, por exemplo, para construir uma creche nova, poderia vir, por exemplo, para construir um parque novo. É o mesmo processo de emenda parlamentar. Mas por que ele vem para a segurança? Porque o Estado porque a Prefeitura não pressiona o Estado para de fato fazer o papel da polícia aqui, e aí ela ainda faz propaganda achando que tirando a guarda comunitária, a guarda civil do seu papel, que é estar em atenção e cuidado da população na prevenção, do que com uma arma. Então, se a gente não tem uma guarda comunitária que previne, que vai nas escolas, dá palestra de segurança, que conversa com os comerciantes, muitas vezes tem comerciante que abre um comércio e ainda não tem dicas de segurança. Quando e como transferir os valores, como e quando cuidar do caixa. A guarda civil comunitária tem que fazer isso. Então, porque para nós tem que ser comunitária, né? Ela tem que ter outro papel, inclusive ajudando a comunidade a se desenvolver, segurança física da comunidade. A guarda, como ela está rodando pela cidade, ela tem o poder também de avisar a prefeitura, olha, tal ponte está com perigo, olha, tal morador me abordou na rua. A prefeitura tem que ter um recebimento da guarda comunitária das reclamações que eles recebem na rua, e não tem isso hoje. Por exemplo, o prefeito e a prefeita, ela não vai de fato poder todo dia estar andando em cada rua da cidade, mas a guarda comunitária é o braço do prefeito nos bairros. A guarda comunitária, ela pode sim receber reclamações da população e levar diretamente para o gabinete do prefeito. A guarda comunitária, inclusive, pode chamar uma assembleia com o prefeito para colocar as questões de segurança da cidade. Então, ou seja, com a inversão do papel da guarda comunitária, tornando a guarda comunitária numa polícia, a gente está deixando a cidade no âmbito da prevenção de violência descoberta. Porque é para isso que a guarda comunitária, que a gente chama de guarda comunitária, mas no estatuto é guarda civil municipal, existe. Carol, você gostaria de fazer alguma pergunta? Atualmente, você pode perceber que nos bairros, né, na segurança, a questão da segurança pública, está tendo vários pontos, né, de tráfico. E eu gostaria de saber se relacionado à guarda, né, municipal, você também entraria com a guarda municipal a respeito disso, de ter mais vigia nesses bairros, principalmente periféricos? Eu gostaria de saber uma proposta para a segurança dos bairros periféricos. Sim, eu acho que a questão do tráfico de drogas é uma questão nacional, estadual e municipal. Ela passa pelas leis nacionais e do modo como o Brasil combate a questão do tráfico de drogas, mas ela se efetiva em solo municipal, porque é no município que as pessoas moram. A guarda comunitária, sem dúvida, ela faz parte da resolução na identificação de possíveis pontos de
de tráfico, possíveis pontos de venda de droga, mas a guarda comunitária não tem competência para fechar esses lugares. Então, o que acontece? A gente tem que, de fato, orientar a guarda comunitária, assim que ela identificar algum desses pontos, ela tem que levar isso para o seu superior e o seu superior contactar a PM. E é isso que a gente está disposto a fazer com o Estado de São Paulo, que é conversar entre as guardas. Mas, para mim, essa pergunta, ela não é só uma questão de polícia e guarda comunitária, é uma questão de se perguntar. Eu fui professora de escola pública, eu dei aula no Leonardo Vilas Boas, e uma vez um aluno me questionou, professora, quanto é seu salário? Eu era bem mais nova, em 2010, eu ganhava R$ 1.200 como professora de ensino médio, eu tinha 15 salas, eram 11 salas no Leonardo Vilas Boas e 4 salas no Almeida Júnior. Aí ele falou assim, professora, eu ganho isso por semana se eu trabalhar para fulano de tal. Então, a questão do tráfico, dessa cooptação de jovens para ser aviãozinho, para ser fogueteiro, para ser vigia, para fazer essas coisas, é porque os bairros não estão desenvolvidos comunitariamente. Falta um projeto de fato para os jovens de geração de emprego e renda e qualificação. Falta de fato uma urbanização decente dos bairros que possibilite uma vigilância melhor desses espaços. Falta cultura, falta educação, falta saúde e dignidade para a população. Porque assim, eu me recuso a acreditar, e eu queria muito que você, Osasquense, se refletisse nisso, muita gente pode não concordar, mas que reflita. Será que um jovem quer mesmo ficar disposto a levar um tiro de ponta 40 da guarda comunitária porque quer? Ou porque a gente tem uma cidade que é extremamente rica, que tem 77 bilhões de PIB, mas hoje nós temos 15 mil mulheres que são chefes de família na linha da pobreza e extrema pobreza. Sabe quanto que uma pessoa que está na extrema pobreza ganha por renda per capita de cada morador? R$ 89,00. Então é muito cruel a gente olhar o problema do tráfico só como um problema de polícia. Porque uma família que tem R$ 89,00 de renda per capita por mês, isso vai dar na base aí, se for 5 pessoas, R$ 450,00 por mês, para pagar aluguel, para pagar comida, com saco de arroz a R$ 40,00, porque hoje a política internacional de arroz prefere vender arroz para a China do que baratear o preço do arroz dentro do nosso território nacional. Hoje o agronegócio prefere produzir para fora do que para dentro. Então, ou seja, o problema do tráfico, para mim, é um problema de presença da gestão pública nos bairros, na vida das pessoas, garantindo dignidade e parar de fechar o olho, porque assim, ninguém quer enfrentar os poderosos, ninguém quer falar, pô, você tem 75 bilhões de renda nessa cidade e a gente tem pessoas que vivem com R$ 89,00 por mês, né? Então, eu acho que o problema do tráfego, o que a gente vê é só a ponta, mas o que gera ele, porque eu sempre falo, se eu pegar 10 traficantes hoje e prender perpetuamente, eu resolvi o problema do tráfico? Não resolvi. Então, ele não é a causa, ele é efeito. Qual que é a causa do tráfico? Qual é a causa da marginalização? Qual é a causa das pessoas estarem na rua? Qual é a causa das pessoas estarem doentes, na sua saúde mental prejudicada? A causa é a falta de políticas públicas que coloquem o morador e a moradora no centro. Que, de fato, faça a riqueza da cidade trabalhar e servir a população. Simone, para a gente encerrar, a gente percebe assim que o PSOL colocando um plano de governo, a gente percebe que é um plano de governo para o povo. Sim. E a maioria seria beneficiada com propostas como a senhora colocou agora. Por que essa maioria não vota no PSOL e não elege o PSOL para uma prefeitura? Então, essa é uma questão que é muito importante. Muito obrigada pela pergunta, Simone. Uma, é porque a gente não tem dinheiro, vamos falar real, para estar presente em cada lugar, conversando com as pessoas, de se fazer ser conhecido. Por quê? Nós somos trabalhadoras e trabalhadores. Eu, por exemplo, eu bato ponto. Né? O meu colega aqui, que é meu assessor aqui, também trabalha. Então, a gente faz política no nosso dia a dia. E essa é uma política, infelizmente, que não é valorizada. Sabe onde a gente se faz conhecido? Dentro da escola, porque eu sou professora, meus colegas são professores dentro da escola. Mas aí o que a sociedade faz? Desvaloriza o professor. A gente é trabalhadora e trabalhadora da limpeza,
da zeladoria da cidade, o que a sociedade faz? Desvaloriza esse trabalhador. Então, essa forma econômica de oprimir o trabalhador de uma maneira tão terrível que quando ele olha para outro trabalhador, ele não vê ali a possibilidade de diálogo porque ele é tão desvalorizado, a autoestima dele é tão baixa que ele não se abre para esse tipo de diálogo. Então aí você pergunta, tudo bem, constatado o problema, o que vocês fazem, né, para resolver esse problema? Nós estamos aqui numa candidatura corajosa. Osasco nunca teve uma cadeira do PSOL, nunca teve uma prefeitura do PSOL, né? Só que a gente sempre faz questão de levar uma campanha, porque nas eleições é o momento de debater a cidade. É onde a gente vai se fazer conhecido, é onde a gente vai colocar as nossas propostas. Por isso que é tão importante iniciativas como essa, que nos dão espaço para colocar o nosso ponto de vista para a população, porque a população, ela precisa conhecer outras propostas e outras alternativas. Aí você fala, então a população é ignorante? Eu falei, não. A população brasileira é a população mais inteligente, porque uma família que ganha R$ 89 por dia, R$ 89 per capita por mês, por pessoa, ela consegue sobreviver. A trabalhadora, a mãe que está ali no dia a dia, ela consegue sobreviver. O que ela precisa é de esperança, o que ela precisa é de um discurso que mostre outras alternativas. Infelizmente, nem todos os veículos de comunicação de massa, nem todos os espaços de poder estão dispostos a colocar a gente para conversar com a população. Mas a gente se mantém firme, fazendo esse trabalho, disputando eleição após eleição, colocando as nossas propostas, e a gente acredita de fato que a revolução ela será solidária e ela virá da iniciativa de trabalhadoras e trabalhadores como nós, que estamos fazendo política porque a gente acredita. A gente não tem nenhum benefício, a gente faz tudo do bolso, é todo mundo voluntário. O pessoal Osasco hoje, ele está contando com trabalhadoras e trabalhadores de Osasco para levar o partido. Então, a gente acredita de fato que o melhor que a gente pode fazer na cidade de Osasco hoje é disponibilizar o que a gente tem de melhor, que é a nossa força, a nossa coragem e a nossa vontade de mudar o mundo para a cidade de Osasco. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença, tá? Uma boa campanha. Obrigada. E vamos aí. Eu quero agradecer demais, assim, se eu pudesse acrescentar alguma coisa nessa conversa, queria falar assim, olha, eu tenho 34 anos, eu moro em Osasco há 34 anos, o meu pai nasceu dentro de casa, no Vila Holanda, minha avó lavava roupa no córrego ali da Visconde de Nova Granada. Eu saí de Osasco, né, eu sempre morei, mas saí, assim, para estudar fora de Osasco, na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou formada em Ciências Sociais. E aí eu fiz mestrado em Educação na Universidade de São Paulo. E aí eu estou fazendo agora doutorado em Antropologia na Universidade de São Paulo. E aí todo mundo fala, nossa, Simone, você estuda tanto para cursos que não têm retorno financeiro? Porque sempre o meu objetivo, desde quando eu percebi a primeira mulher com marca de violência doméstica, foi me formar. Eu sempre pensei, eu vou me formar para mudar a realidade das pessoas. Então eu tenho 2 filhos que usam a estrutura pública da cidade, eu tenho um companheiro que é funcionário público, que é professor, eu tenho orgulho de ser filha de uma professora da rede municipal de Osasco e ser sobrinha de 2 trabalhadoras da saúde concursadas da cidade de Osasco. E eu sempre persegui esse objetivo que hoje o PSOL me deu essa alternativa, mas ele não me deu, porque a gente construiu coletivamente, de colocar todo esse conhecimento que eu tenho a serviço da população. O conhecimento que eu tenho de administração pública, que eu estudei, o conhecimento que eu tenho de Estado, o conhecimento que eu tenho de política e principalmente porque eu tenho uma atividade que ninguém gosta de fazer, que é a atividade de militância. Eu estou presente no Congresso Nacional defendendo o direito das mulheres através de assessoria técnica, eu estou presente nos conselhos da cidade, eu estive presente em 2008 naquele Congresso da Juventude que escreveu o Estatuto da Juventude. Eu estive em Brasília representando Osasco, eu estive no Conselho Gestor da escola do meu filho. Então, ou seja, as pessoas perguntam, mas por que você acha que pode ser a melhor prefeita de Osasco? É porque eu sempre fiz esse trabalho que não tem holofotes.
E a população precisa saber que esses trabalhos que não têm um certo holofote é tão importante ou mais que ser um profissional carreirista. O pessoal não acredita em político carreirista. Tanto é que se você olhar para todas as outras eleições, a gente sempre faz um rodízio de candidatos, sempre é um outro candidato que assume a tarefa. Eu quero aqui prestar toda a minha homenagem a Solange, que foi a nossa candidata antes de mim, que foi a primeira mulher do PSOL a ser candidata a prefeita. Por que a gente faz esse rodízio? Por que a gente sempre põe uma pessoa nova para estar presente na política da cidade? Porque a gente é contra políticos carreiristas que estão há 40 anos aí no poder da cidade de Osasco, mas só se beneficiam e não trabalham em favor da população. Obrigada demais pela oportunidade.